Graça e paz, família! Graça e paz, povo amado de Deus, família da fé, família espiritual, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, tá bom? E esse é o tema: Pedro e Paulo e o efeito do leite. Que tema curioso, irmão Elcio. Você achou curioso, foi? Pedro e Paulo e o efeito do leite. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o seu irmão na fé, Elson Jesus, tá bom? Se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. E não deixe de deixar o seu like, tá bom? Deixa aí o teu like e também compartilhe aí as mensagens, tá bom? Vamos lá, vamos ao tema: Pedro e Paulo e o efeito do leite. Olha o que disse o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Obrigado aí você já nos comentários. Pedro disse assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por esse leite espiritual, vos seja dado o crescimento para a salvação. Pois bem, desejai. Então a primeira coisa que Pedro coloca aqui é a questão do desejo, né? O querer. Então é necessário que desperte em você o desejo de buscar, de aprender, de se alimentar. Se você não tem o desejo de provar um bom alimento, se você não tem um exemplo natural, você não tem o desejo de viajar, você não tem o desejo de passear com a esposa, com o esposo, você não tem o desejo para aquilo, você não tem o desejo para aquilo outro, naturalmente você não vai desenvolver, você vai ficar meio que atrofiado, estatizado, paralisado, né? Porque você não tem um desejo. O desejo eu posso interpretar também, colocar aqui, como sonho, não é isso? Você não tem um sonho, você não tem um propósito, você não tem um objetivo, você não tem um alvo, você não tem um foco. Então, quando a pessoa não tem um desejo, né, quando a pessoa não tem um propósito, quando a pessoa não tem um alvo, ela não tem um foco, ela leva a vida dela ali de qualquer jeito, sabe? Tá tudo bem, né? É a famosa acomodação. A pessoa está acomodada, né? A pessoa está ali estatizada, paralisada. Então o Pedro, ele começa a dizer, né, sobre essa questão do desejo. Desejai, mas não apenas desejar no sentido de eu quero. Mas isso tem que ser algo, e ele usa essa expressão, ardentemente. Isso tem que arder em mim. Sabe? Tem que ser um desejo que me impulsione, um desejo que me direcione. O desejo tem que ser um desejo ardente. Porque muitas, e aqui voltando aqui para a questão do evangelho, porque muitas pessoas não crescem na graça e no conhecimento. Porque tantos filhos de Deus são enganados no meio da religiosidade. Porque Cristo fez uma coisa e as pessoas estão fazendo outra em nome de Cristo. Mas eu desejo ser salvo, eu desejo ser abençoado, eu desejo Deus na minha vida, eu desejo ter uma vida assim assada. Você deseja, mas o desejo é um desejo ardente, é um desejo mesmo que você se propõe a buscar, a se envolver, ou é aquele desejo assim,
desejo, mas se não acontecer, tudo bem. Então, abençoados, essa falta de desejo ardente na vida dos filhos de Deus, pelo conhecimento do Evangelho, tem sido motivo de que muitos filhos de Deus estão escravizados dentro desse sistema religioso. Porque se as pessoas tivessem esse desejo, eu desde o sistema religioso, desde o tempo que eu vivi a religiosidade, eu sempre tive um desejo ardente de estudar a palavra de Deus, de conhecer mais, sabe? Aí o pastor lá da congregação pregava lá um versículo, e aí eu, mesmo lá com aquela mente religiosa, mas eu ia lá e mastigava o texto, né? Observava a fala do texto, o ponto e a vírgula. Eu era meio chatinho para isso, mesmo no sistema, porque eu percebia que havia uma tendência natural religiosa dos líderes, e há essa tendência natural, né? Eles são tendenciosos de passar por cima, de enfeitar o texto, de manipular o contexto, de não dar de fato, de não transmitir o entendimento correto. Então eu ficava meio que, não é assim não. Então eu lembro muito bem, né, que eu fiz parte de uma igreja evangélica, que eu evangelizava no trabalho, tal, falava de Cristo para as pessoas, e aí eu levava algumas pessoas para serem batizadas lá naquela igreja. E eu levava pessoas de outros bairros, colegas de trabalho, né, pessoas que ali no horário de almoço eu parava para falar do Evangelho, e as pessoas recebiam aquela palavra ali e queriam fazer uma visita na igreja que eu fazia parte. E aí eu convencia aquelas pessoas nesse sentido, de levar para lá, tá? Não, irmão, quem convence é o Espírito Santo. Mas ali era eu mesmo que convencia, porque o Espírito Santo não ia convencer ninguém para ir para lá dar dízimo, para receber o batismo na água, para ser salvo. Então não era o Espírito Santo que convencia. O Espírito Santo convence da graça. O Espírito Santo convence da verdade. O Espírito Santo convence daquilo que Cristo fez. Mas da religiosidade, de levar para o estádio para ver o pastor do cabelo lambido, de levar para a fogueira bamba, fazer o sacrifício lá, o Espírito Santo vai convencer você de levar a rosa do puxamento espiritual? O Espírito Santo vai convencer o Filho de Deus, sabe, a fazer a campanha de José, a campanha de Daniel, o jejum de Daniel? Não, o Espírito Santo não convence isso não, isso é engano. Isso quem convence é o pastor. Quem convence é o líder, é o ancião, é o padre, é o dono ali da instituição. Ele que convence, ele tem um trabalho legal, ele é um bom administrador na religião dele, né? Ele é um bom orador, ele tem um talento de influenciar, ele é um influenciador, né? Não digital, mas congregacional. Então, ele tem uma palavra persuasiva, ele estudou, então o homem convence. Né? O homem, ele está ali para persuadir, né? E aí ele leva as pessoas lá para se batizar. Ah, irmão, mas ele leu o texto bíblico, está na Bíblia. Está na Bíblia, mas está fora do contexto, né? Então, eu fazia isso, eu era essa pessoa que persuadia os amigos, levei muita gente para se batizar, para congregar. Eu fiz parte de uma denominação que quase 50% era tudo meus amigos e parentes, né? Então, eu influenciava muito nesse sentido. Mas hoje, como é a graça, então não sou eu que convenço, é o próprio Deus que convence, por isso que hoje eu não estou influenciando mais ninguém, né? Estou aqui falando da graça de Deus, mas vocês estão sendo influenciados ou direcionados, edificados pelo próprio Pai, porque afinal de contas não sou eu que dou entendimento, é Ele que dá o entendimento da sua graça. Amém, meus amados? Porque não é por força e não é por violência, mas lá eu usava de força e violência, ó. Jesus está voltando, aceite Jesus, dê sua vida a Jesus, como se dependesse da pessoa dar a vida ao Criador de todas as coisas. Então, hoje as pessoas são enganadas porque essas pessoas não têm um desejo. Não tem esse desejo ardente. E Pedro disse, desejai ardentemente, vírgula, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por esse leite,
vos seja dado crescimento para a salvação. Então, observe que Pedro está falando aqui de um início, de um princípio, né? É uma criança que precisa do leite para ir crescendo. É uma criança que precisa ali, ele usando essa analogia, é uma criança que precisa do leite materno, o leite genuíno, o leite da sua mamãe, né? Ou o leite de uma mãe, para que ele venha desenvolver, para que as vitaminas, né, ali contida no leite materno venha gerar naquela criança vigor, né, proteção de saúde, né, para que aquele leite materno venha nutrir aquela criança, para que aquela criança venha se desenvolver naturalmente, gradativamente. Então, Pedro usa essa figura, assim como os nutrientes de um leite materno dá crescimento a uma criança recém-nascida. Pedro usa esse princípio, né, para dizer: desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, para que você venha entender a salvação. Não é para que você seja salvo, é para a salvação, para você conhecer a salvação, ter entendimento da salvação, como uma criança. E por que o tema, irmão Elcio? Pedro e Paulo e o efeito do leite. É porque o efeito do leite de Pedro era para iniciante. O efeito do leite de Pedro era para os judeus. O efeito do leite de Pedro era para aqueles que estavam engatinhando como criança. A mensagem de Pedro surtia efeito para aqueles que eram recém-nascidos na fé. Lembra quando Pedro pregou para 3.000 almas e aquelas 3.000 almas receberam a mensagem e aquelas crianças, elas desejaram ardentemente o leite espiritual e elas gritaram para Pedro: Pedro, o que hei de fazer, Pedrinho, para ser salvo? Aí o apóstolo Pedro disse assim: olha, crede no Senhor e sede batizado. E ali foram batizadas 3.000 almas. Ali eram aquelas criancinhas recém-nascidas na fé, que Pedro estava dando leitinho, começando ali: olha, vocês têm que tomar o leite, e era o leite espiritual, porque Pedro estava falando de Cristo. Vocês têm que tomar esse leite para vocês começarem a crescer para a salvação de vocês. Então Pedro, o efeito do leite de Pedro era para começar um trabalho, era para começar a obra de Cristo. Não é por isso que Cristo disse: eu te dou as chaves do reino, vai aí, Pedro, faça a obra. Lembra lá em João capítulo 21, Pedro, tu me ama? Pedro, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Pela terceira vez, Pedrinho ficou triste. E aí Pedro disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Aí Jesus também, em outra passagem, Jesus disse assim: quando Pedro se converter, quando tu te converteres, ele falou na cara de Pedro, né? Quando tu te converteres, tu levará muitos à salvação. Ou seja, quando Pedro deixasse de ser criança, deixasse o leitinho, né? Aí Pedro ia crescer na graça e no conhecimento, e agora Pedro iria levar esse leite para outras pessoas. Esse era o efeito do leite de Pedro. Agora, quando Paulo surge, quando Jesus chama Paulo, quando Cristo ressuscitado chama Paulo, a igreja já estava sobre o fundamento apostólico. A igreja do primeiro século, os judeus, já estavam seguindo a Pedro, ao leite de Pedro, ao leite de Tiago, ao leite de João. Quem lembra disso? Então Paulo chegou no meio do bonde andando. Paulo chegou no meio do fogo cruzado, né? O cruzamento pactual, literalmente. Então o leite de Paulo, o efeito do leite de Paulo, já não servia para aquele povo. Ou seja, o efeito do leite de Paulo não era interessante para aquele povo. Aquele povo já tinha passado pelo leite. Aquele povo já tinha recebido os princípios elementares da doutrina de Jesus de Nazaré através dos apóstolos. Então Paulo agora teria que chegar com alimento sólido, com uma revelação.
E foi isso que aconteceu. Paulo recebeu uma revelação no terceiro céu. A mensagem que Paulo pregou, o próprio Pedro reconheceu que o efeito era diferente. Tanto é que o próprio Paulo repreende Pedro na presença de todos. Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. No versículo 14, Paulo repreende Pedro. Pedro, você não anda em conformidade com a verdade do Evangelho. E aí Pedro baixou a cabeça. Você está querendo judaizar os gentios. Ah, mas eu que dei o primeiro leite. Você deu o primeiro leite. Você deu o leitinho para as crianças. Mas agora, Pedro, é alimento sólido. E no versículo 21, Paulo brada para Pedro: não anulo a graça de Deus. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E ali Pedro calou a boca. Tanto é que na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, lá no versículo 15 e 16, Pedro reconhece o conhecimento, a autoridade, a credibilidade do ministério de Paulo, que não era mais aquele leitinho para começar um trabalho. E Pedro diz: amados irmãos, o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, em todas as suas epístolas, ele fala onde há pontos difíceis de entender, que os incautos e inconstantes distorcem para a sua própria perdição. Mas ele fala acerca da salvação em todas as suas epístolas. Mas Pedro reconheceu que havia pontos difíceis de interpretar. E por que havia pontos difíceis de interpretar? E por que hoje a pregação nas cartas paulinas há pontos difíceis de interpretar para o sistema? Porque o sistema está lá em Pedro, está lá em Tiago, está lá em João, está lá nos profetas, está lá voltando para Moisés na lei. Leitinho, leitinho, leitinho. E Paulo só dava leite para quem era criança. Para aqueles que estavam mais desenvolvidos, aqueles que já estavam passando a fase da criança, já estavam entrando na pré-adolescência espiritual, já estavam entrando na maturidade espiritual, Paulo dava alimento sólido. A graça de Deus é um alimento sólido que nos tirou o vício do leite da religiosidade. Nós estávamos tomando leitinho lá na religião. Era o dízimo, era a campanha, era o jejum, era o propósito, era o voto, era isso, era o monte, era a vigília, era isso, era aquilo. Leite. Por quê? Porque estávamos lá sendo levados pelos princípios elementares lá, pelas histórias de Jesus de Nazaré, pelas campanhas, pelos projetos pastorais. Mas nós não estávamos provando do alimento sólido da graça de Deus. Então, o efeito do leite de Pedro só funcionava, só servia para os principiantes, para os iniciantes. Mas quando Paulo chega, Paulo já encontra uma igreja que estava seguindo ali a doutrina apostólica, mas aí Cristo ressuscitado dá uma mensagem, uma revelação, né? A revelação da graça, e Paulo chega agora não desfazendo dos apóstolos, né? Paulo não chegou ali desfazendo. Paulo chegou agora revelando algo mais profundo. Paulo trouxe algo agora mais sólido. Paulo trouxe algo agora mais forte, né? Mais nutriente, nutritivo. Não era mais o leite agora. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver. Então Pedro disse assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascidos, o leite espiritual, o leite genuíno, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, Pedro estava falando desse leite, para as pessoas desejarem esse leite. Mas tinha que desejar ardentemente. Agora vamos ver o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o efeito do leite de Pedro e o efeito do leite de Paulo. Capítulo 3. Paulo disse assim: eu, porém, irmãos, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo, como a crianças em Cristo. Lembra do que Pedro falou?
Desejai, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Desejai ardentemente, como criança, o genuíno leite, para que por eles vá crescendo. Ou seja, era criança que precisava crescer. Paulo não. Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então observe que no versículo 1 e no versículo 2, Paulo disse, olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são crianças em Cristo, e criança não pode comer alimento sólido, por isso eu dei leite para vocês beberem, porque vocês são carnais. Viu? O efeito do leite de Pedro para a igreja primitiva era um, mas o efeito do leite de Paulo para aquela mesma igreja era só para manter aquelas pessoas como criança. Paulo disse, vocês são crianças, leite vos dei de beber, não alimento sólido, vocês são carnais. Então, Paulo não gostava de dar leite, Paulo dava alimento sólido. O leite de Paulo, em casos específicos, era só para as criancinhas, para os bebês na fé, para aqueles que vinham seguindo aquele direcionamento dos primeiros apóstolos. Olha outro texto interessante, Hebreus capítulo 5, olha lá. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante. Olha aí. Paulo disse assim, foi Paulo que escreveu essa carta. Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Porque precisa de leite é criança. E Paulo disse, vocês pelo tempo já era para ser mestre, mas vocês como crianças precisam de leite novamente. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Quem se alimenta de leite é inexperiente, não tem experiência na palavra da justiça, na palavra da graça de Deus. Porque é o quê? É criança. Pedro dava leite à criança. Paulo disse, eu só dei leite a vocês porque vocês ainda se comportam como criança. E quem é criança na fé é porque não está experimentado, porque não se exercita, é porque não busca o conhecimento da palavra da justiça. Não consegue comer o alimento sólido e fica só à base do leite. O efeito do leite de Pedro era uma coisa. O efeito do leite de Paulo era outro. Porque Paulo não foi chamado para dar leite a ninguém, a não ser continuar alimentando aqueles que já eram crianças. Paulo trouxe alimento sólido para a igreja. O povo da graça de Deus não se acostuma com leite mais. O leite não faz efeito no povo da graça de Deus. Tá? Não adianta eu falar isso aqui, porque parece... Mas para aqueles que estão chegando, o leite é justamente essa engrenagem religiosa, esse ciclo religioso que nunca passa. Todo mês tem jejum, todo mês tem campanha, todo mês tem propósito, todo mês tem desafio com Deus, todo mês tem muralha de Jericó para cair, todo mês tem pedra para jogar em Golias, todo mês tem a mulher do fluxo de sangue, todo mês tem o homem da mão furada vai passando por aí, todo mês tem um congresso de avivamento, todo mês tem a rosa do puxamento, todo mês e toda semana, todo dia tem o dízimo, a oferta, a campanha, propósito, projeto. Isso é leite religioso de hoje. Não era na época de Pedro, mas comparando, trazendo, atualizando aqui, esse é o leite que tem sido dado hoje. E o povo da graça de Deus não recebe mais esse leite porque nós estamos acostumados com um alimento sólido. E este é o alimento sólido da graça de Deus que nos mantém bem nutridos, fortalecidos no Senhor.
Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é criança. No versículo 14, o apóstolo diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. O efeito do leite de Pedro só serve para o sistema religioso. O efeito do leite de Pedro só serve para quem não exercita o conhecimento na graça. O efeito do leite de Pedro só serve para a tradição religiosa, para as instituições, para o sistema pastoral. Agora, o alimento sólido não serve para eles, porque eles passam mal. Eles passam mal com o alimento sólido, mas o povo da graça de Deus foi chamado para se alimentar desse sólido mantimento. E pela prática, pelo exercício diário, você só vai se fortalecendo. Não é mais nem crescendo. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Crescimento ainda é para quem é criança. Na graça de Deus não é crescer mais na graça e no conhecimento. Na graça de Deus é o que Paulo falou em Efésios capítulo 4, versículo 12. Para que todos cheguemos à estatura perfeita e à plenitude da varonilidade de Cristo Jesus. Na graça de Deus você não está crescendo. Você pode até considerar que está crescendo no entendimento. Ô irmão Elcio, eu assisti sua mensagem, assisti a mensagem do irmão lá, do irmão que prega a graça, eu estou crescendo. Você está crescendo na questão desse conhecimento. Mas na questão da estatura espiritual, você não está crescendo. Você já está perfeito. Perfeito. Colossenses 2:10. E estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Quem está crescendo na graça e no conhecimento é quem está começando a ouvir a graça de Deus agora. É quem saiu do sistema religioso semana passada e começou aqui a assistir o irmão Elcio. Aí você está começando agora a crescer. E talvez tem que ter um pouquinho do leite aí para você ainda, né? É como o irmão amado hoje conversando comigo. Ele disse: irmão, eu faço parte de uma instituição religiosa, mas eu ouço muito suas mensagens e estou aprendendo. Então, para ele, tem que ser um pouquinho desse leite ainda, devagarzinho, enquanto ele se fortalece, né? Mas daqui um dia, ele vai entender que ele não tem que estar crescendo tomando esse leite. Ele tem que entender que ele já e já deve estar maduro no Senhor, adulto no Senhor, estatura plena no Senhor, como nós estamos agora. Então, se eu já estou perfeito, maduro, pleno, então não preciso mais de nada. Isso é manutenção, irmão. Todo carro precisa de manutenção, toda casa precisa de manutenção. Isso é uma manutenção para a nossa mente. É uma limpeza diária pela palavra, sabe? Mas o que precisamos para viver uma vida em paz com Cristo, no sentido do descanso eterno da sua graça, já temos. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Deixa o like aí, não se esqueça. Não se esqueça, deixa o like. E compartilha aí essa mensagem. Eu espero que ela tenha te edificado. Então, aqueles que estão na graça há mais tempo, você não está crescendo na graça e no conhecimento. Você já cresceu. Você já está perfeito no Senhor, Colossenses 2:10. Para aqueles que estão chegando agora, cresçamos na graça e no conhecimento. Tá bom? Graça e paz. E até o próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Lembrando, o leite de Pedro só surte efeito para a tradição religiosa. Aliás, para manter. Mas o alimento sólido que Paulo trouxe, a revelação do Cristo ressuscitado, ela traz, descanso na mente. Ela traz renovação no teu entendimento. Amém? Graça e paz. E até o próximo encontro. Fui.